E nós seguimos com Liberdade de Opinião. Vamos agora ao vivo, direto a Brasília, para ouvir as análises do jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, hein? Bom dia, Colombo. Então vamos aos assuntos de hoje. Vamos lá. Alexandre, eu comecei o Liberdade com o Sidney, falando de Petrobras, porque imediatamente antes do Sidney, nós conversamos com a nossa repórter Débora Freitas, trazendo a expectativa do mercado para hoje. Eu queria te ouvir, antes da gente entrar nos assuntos da nossa pauta, sobre o dia de ontem, essa perda de valor da Petrobras, 20%. Agora está acontecendo no Rio de Janeiro a primeira reunião do conselho da empresa, depois da manifestação da intenção do presidente de fazer a troca da presidência. Como é que você avalia esse dia de ontem, de perda de valor de ações de determinadas empresas públicas? É algo pontual que vai ser superado com a chegada do novo presidente? Algo, a partir do dia de ontem, com que a gente deva se preocupar, Alexandre? Não, eu não me preocupo. Eu sou investidor também, né? Hoje é o último dia para comprar a Petrobras, né? Depois a ação volta a subir. Então, aproveitem. Na verdade, simplesmente o que vai acontecer é que o acionista majoritário não vai renovar o mandato do atual presidente, que termina em março, né? Então já começou o Conselho de Administração a preparar a Assembleia para confirmar o novo presidente. E assim que o pessoal do mercado, claro que o pessoal do mercado está fazendo isso, do mercado de capitais, né? Já viu o que ele fez, o que o novo presidente fez lá em Itaipu Binacional. Então, sabe de que se trata, né? Eu vou dizer mais economia ainda na Petrobras, o que significa melhores resultados. Então, hoje é o último dia. Essa desvalorização é a desvalorização do papel, né? Não é da empresa. A empresa continua incólume, é do papel. E, claro, as perguntas são sobre, vão discutir a política de preço, vão discutir a continuação de venda de ativos da Petrobras, ou seja, de subsidiárias, né? Esse que deve ser o tema aí pela frente, né? Daqueles que estão interessados em investir em papéis da Petrobras. Mas esses são a minoria. A maioria está interessada em saber se o preço do combustível vai baixar, vai ser previsível, se vai adiantar o governo tirar imposto federal ou se vai ter pessoal aí na ponta se aproveitando desse gap, da ausência de imposto federal para ocupar esse espaço e ganhar um pouquinho mais, né? Por isso, o governo, o presidente está interessado em que as notas agora saiam especificando o que é imposto, o que é lucro, né? Qual é a margem de cada parte envolvida aí na venda do diesel, do combustível, do gás, desde a refinaria. Então, acho que as perspectivas são boas e, repito, hoje talvez seja o último dia que as ações já vão começar reagindo. Muito bem. Vamos falar de auxílio emergencial, então, Alexandre, que é um assunto que vai e volta, que é o Liberdade, porque ainda não há uma definição a respeito do pagamento, mas aparentemente ela está se aproximando. A PEC, que vai permitir o pagamento, tem data marcada para ser discutida, quinta-feira, segundo o relator, senador Márcio Bittar. O pagamento dessa nova rodada deve ficar fora do limite do teto de gasto, será aberto um crédito extraordinário. O relatório não traz ainda o custo do programa. O governo trabalha com um valor mensal de R$ 250, pagos por 4 meses, março, abril, maio e junho. Aumento de despesas por causa do auxílio com contrapartidas previstas na PEC, como proibição de reajuste de salários e promoções de servidores públicos, criação de cargos ou funções que impliquem em aumento de despesa, suspensão da abertura de concursos públicos. Alexandre, são boas contrapartidas e necessárias para permitir que o governo pague o necessário auxílio emergencial para muita gente que não conseguiu se recolocar no mercado por causa ainda da pandemia?
Tem muita coisa aí nessa chamada contrapartida que já devia ter sido feito independentemente de auxílio emergencial ou de pandemia ou de qualquer coisa. É o Estado brasileiro inchado, paquidérmico, grande e pouco ágil, por isso mesmo, né? Que não presta os serviços, os bons serviços correspondentes a mais de 35%, 36% do PIB que se paga para o Estado brasileiro. Estou falando em Estado brasileiro nos seus 3 níveis, né? Municipal, estadual e federal. Acho sim que é necessária essa contrapartida e é necessário também o auxílio emergencial, porque a gente não sabe quando vai terminar essa pandemia, tudo que a pandemia afeta na economia, nos empregos, né? Eu tava lendo aqui uma frase do diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, né? Ele dizendo: eu venho de uma família pobre e sei o que significa ter que se preocupar com o pão diário. Se fecharmos ou restringirmos, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias? Então, pessoas que não estão conseguindo trabalhar recebem esse auxílio. Agora vai haver mais restrição, né? Tem que haver, porque eu não esqueço dessa cifra do Tribunal de Contas da União de que 45 bilhões foram pagos para pessoas que não precisavam, que têm trabalho, que têm renda, inclusive emprego público. Então tem que haver muito rigor aí nessas decisões dessa PEC emergencial que vai implicar um pacto também com os 3 níveis de governo, né, que tem que apertar o cinto, o Estado brasileiro tem que fazer a sua parte. Essa mesma PEC, Alexandre, propõe uma discussão, há uma reclamação quase que generalizada por parte de políticos em diversos níveis, né, municipal, estadual e na União também, sobre engessamento do orçamento público. Quase 95% do orçamento da União é carimbado, né, sobra muito pouco para o presidente, seja ele quem for, decidir o que vai fazer com o orçamento. Já desde na época da campanha, ainda antes de assumir o Ministério da Economia, o economista na época, né, agora ministro da Economia, Paulo Guedes, falava da necessidade de tirar amarras, de desengessar o orçamento público, devolver o orçamento ao Congresso Nacional para que o Congresso diga, em determinado ano, se tem de investir mais nisso, menos naquilo, mudar essas alíquotas no ano seguinte. E essa PEC prevê o fim do piso para investimentos do orçamento em educação e saúde, por exemplo. Como é que você avalia essa proposta, Alexandre? Pois é perigoso, né? A educação já sofreu muito. Agora mesmo saiu aí o Fundo da Educação de Base, né? Fundeb. A educação está com... o ensino, diria melhor, né? A educação tem que continuar em casa, né? Aliás, começa em casa. O ensino sofreu muito com as escolas fechadas. Escola fechada é futuro fechado. Então, se houver uma redução, uma possibilidade de redução, eu diria, eu não sei se vão revogar, mas certamente derrogar, né, o artigo 212 da Constituição, que estabelece os pisos da educação, do ensino municipal, do ensino estadual, federal, né? No mínimo que tem que receber, isso é perigoso, né? Por isso que é uma questão que está sendo lá discutida. Mas não resta dúvida que esse engessamento do orçamento é uma coisa terrível, porque o presidente da República é eleito, né? No caso, quase 58 milhões de eleitores entregam ao presidente o poder de governar o país, né? Só que ele não tem esse poder. Quem tem esse poder é o Congresso Nacional, que não tem a responsabilidade pelo governo, né? Então, essa equação é uma coisa terrível. Tem que ser mudada alguma coisa. Dar mais agilidade, mais desenvoltura, mais flexibilidade ao governo para poder governar. Porque resta isso aqui de investimento, o resto é despesa corrente desse Estado imenso, né, em todos os seus níveis, nos 3 níveis e nos 3 poderes. É tudo abundante, né, criando até uma casta, cidadão de primeira categoria, que tem férias de 60 dias, os outros não têm, que tem aposentadoria integral, os outros não têm, né, que tem uma série de outros privilégios, que tem garantia de receber sempre. Né? Agora vão mexer com isso, pelo menos congela, não diminui, né? Então,
Essa é uma questão que a pandemia trouxe para ser resolvida, assim como trouxe outras questões, né, em que grande parte da população descobre que pode trabalhar em casa, que não precisa perder tempo no trânsito, né? Tem esse lado outro da pandemia que pode terminar com um saldo que compense todo o sofrimento que estamos tendo. Em uma sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, falou sobre medidas de restrição de circulação, distanciamento social durante a pandemia de Covid. Ele chamou de sacrifício da liberdade e disse também que há um crescimento do controle na internet, na avaliação dele, movido por objetivos econômicos ou ideológicos. Nós separamos um trecho da fala do ministro. Sociedades inteiras estão se habituando à ideia de que é preciso sacrificar a liberdade em nome da saúde. Não critico as medidas de lockdown ou semelhantes que tantos países aplicam, mas não se pode aceitar um lockdown do espírito humano, o qual depende fundamentalmente da liberdade e dos direitos humanos para exercer-se em sua plenitude. E o grande desafio de hoje é aquilo que chamo de tecnototalitarismo, do bloqueio de plataformas e sites até o controle de conteúdos e informações, das medidas judiciais e leis que criminalizam atividades online, até o emprego abusivo ou equivocado de algoritmos, a maré crescente de controle da internet por diferentes atores, movidos por objetivos econômicos ou ideológicos. Alexandre, o que é que quis dizer o ministro de Relações Exteriores do Brasil? Que a profecia do George Orwell, em 1984, né, só se retardou um pouquinho. Retardou-se 3 décadas, né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Está aqui no George Orwell, infelizmente profético. Quando eu li esse livro, eu li outra edição, essa aqui é mais moderna, lá por 1970, talvez, 60, eu imaginava que isso jamais ia acontecer. Eu estou vendo acontecer, está acontecendo isso. E quanto ao lockdown, olha que quem está falando isso não sou eu, é o doutor Davi Navarro, que é o enviado especial da Covid-19 para a Organização Mundial de Saúde. Nós, da Organização Mundial de Saúde, não defendemos os lockdowns como principal meio de controle desse vírus. A única vez em que acreditamos que um lockdown se justifica é para ganhar tempo, para reorganizar, reagrupar, reequilibrar seus recursos, proteger seus profissionais de saúde que estão exaustos, mas, em geral, preferimos não fazer isso. Há pouco eu li o Tedros Adhanom dizendo praticamente a mesma coisa. Resultados de vários lockdowns no Reino Unido, né, é que não resolveram a situação, mesmo com vacina, e o PIB caiu 10%, 9,9%. Aqui no Brasil, com toda essa confusão de praia cheia e ônibus cheio, metrô cheio, aglomerações, né? Tudo isso é prejudicial, mas o nosso PIB está caindo aí 4%, né? Menos da metade do que caiu lá na Inglaterra. Essa questão do lockdown. A outra questão é essa, quem decide o que se pode dizer? Eu não estou falando em fazer, não. Fazer é outra coisa. Mas dizer, expressar opinião, expressar ideias, discutir ideias. Que ideias são proibidas? Quais estão no índex das ideias proibidas? Index idearum prohibitorum, algo assim, né? Parodiando aí o que já fez a Igreja nos tempos da Inquisição. Então, hoje a gente tem tribunais aqui no Brasil decidindo o que se pode e o que não se pode dizer, né, a despeito da liberdade de expressão que está na Constituição. Isso é uma invasão. É uma invasão da intimidade, da liberdade. Invadiram casa, que era o asilo inviolável do indivíduo, né? Então, isso preocupa, sim, preocupa, né? O exercício da democracia impõe liberdade e punição para os crimes. Está no Código Penal, a gente está discutindo outras coisas, mas está no Código Penal, o velho Código Penal. Injúria, calúnia e difamação. Se isso estiver em qualquer lugar, rede social, plataforma, seja lá onde for, aplique-se o Código Penal. É tão mais simples do que fazer essa famigerada censura que está se fazendo.
E como ele foi falar num tribunal de direitos humanos, né, ele julgou apropriado manifestar essa preocupação. Alexandre, o Senado vai apresentar um projeto de lei que permite que estados, municípios e a iniciativa privada comprem vacinas contra a Covid. O presidente do Senado falou. Vamos acompanhar. É óbvio que nós vamos construir uma forma que seja uma forma que preserve o Programa Nacional de Imunização, que preserve o Sistema Único de Saúde em razão da sua universalidade, que obedeça às prioridades do Brasil para que não haja sacrifício a essas prioridades. Alexandre, é bom ter mais gente correndo atrás de vacina, governador, prefeito, iniciativa privada, ou pode ocorrer uma concorrência aí em busca de um produto que é finito, né? Está todo mundo querendo vacina com o Ministério da Saúde. Não, acho que é absolutamente correto que todo mundo seja liberado pela lei para comprar, né? Comprar e pagar, né? Comprar e pagar. É isso que tem que... O município compra e paga, o Estado compra e paga, o governo federal compra e paga, a iniciativa privada compra, paga e vende, né? Eu acho que está correto. Agora, o problema é que, como nós não desenvolvemos nossa própria vacina, tem 11 lugares aí estudando isso, e isso é louvável, né? Porque surgiu esse vírus, de repente nós não temos essa velocidade de Pfizer, de AstraZeneca, né? Ou dos chineses lá para produzir, mas enfim, a gente está tentando. Agora a gente depende dos outros e todo mundo quer, todos os países do mundo estão querendo vacina, então a demanda é muito grande, né? Agora o que está pegando também aí é essa história, né, que inclusive eu tenho a impressão que você vai me perguntar isso, por que algumas vacinas aí não saem do lugar, né? Tem vacinas, tem laboratórios que não querem se responsabilizar pelas consequências da vacina, né? Não, olha, o Brasil tem que assumir a responsabilidade, nós não assumimos as responsabilidades por consequências adversas, né? Reações adversas da vacina. Nós não assumimos responsabilidade judicial por isso, né? Nós não podemos ser processados, o Brasil tem que depositar uma caução no exterior. Espera aí, quer vender a vacina e não quer se responsabilizar por ela? É a mesma coisa que dizer para a gente aqui, olha, você pode comprar esse carro na concessionária, né? Só que a concessionária não dá garantia. Se o motor fundir ali na esquina, o problema é seu. Esse é um dos problemas que está pegando. E quero aproveitar que você continuou com a gente para pedir para você falar um pouquinho sobre essa aprovação, que é a primeira para uso definitivo de uma vacina dada pela Anvisa num prazo importante, né? A Anvisa tinha 2 meses, avaliou tudo em 17 dias e agora é ver se o Brasil vai se acertar ou não com a Pfizer, né? Pois é, isso é muito importante, né? Porque nós não tínhamos uma vacina definitiva, com aprovação definitiva, agora temos. As outras são experimentais. Vacina da Pfizer. E, por sua vez, é uma vacina, é a inovadora, né? Eu tenho 80 anos de vacina. A minha primeira vacina foi a BCG, né? Nunca fui vacinado com uma vacina que entre em questões genéticas, como essa vacina, né? Então, a Anvisa está assumindo uma responsabilidade de licenciar essa vacina, cujas consequências podem ser até de longo prazo. Mas, enfim, confie-se na Anvisa, no critério da Anvisa. Temos uma vacina aprovada definitivamente, que já está sendo usada, por exemplo, no Reino Unido e na Inglaterra, e em Israel, né? E agora, a questão é saber a solução para essa imposição da Pfizer, que não se responsabiliza por eventuais processos judiciais resultantes de efeitos colaterais indesejáveis, né? E exige, inclusive, que o Brasil deposite uma caução no exterior para garantir que a Pfizer não será processada, né? Se houver efeito colateral. Eu dizia, equivale a gente comprar um carro sem garantia, mas tudo bem, né? Garantia por conta do comprador. Agora, vai ser sim por conta do comprador se houver
se houver algum caso de indenização. Porque se for por conta do Estado brasileiro, seja ele governo estadual ou governo federal, sempre é o contribuinte que vai pagar, né? Essa é a questão. Agora tem uma questão maior, que é, enfim, está em jogo aí a eficácia da vacina, a segurança da vacina. A Anvisa acaba de avalizar, né, numa situação até superior às demais vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil. Enfim, é bem-vinda essa aprovação de uma novidade, né, que é essa vacina que atua de forma diferente, não é com vírus enfraquecido ou com vírus inativado, é diferente, né? É algo que provoca uma reação do próprio organismo. Então é isso, Colombo. Valeu, Alexandre. Foi ótimo tê-lo por aqui nesse momento para nos ajudar a esclarecer um pouco mais essa notícia de última hora, esse breaking news aqui na nossa programação. E nós voltamos a conversar amanhã, então, aqui no Liberdade. Até amanhã e aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.